Amados irmãos e irmãs, colaboradores do Instituto Chiara Lute, paz e bem. Eu, Padre Leonardo, quero partilhar com vocês essa reflexão a respeito da parábola do bom samaritano. O Alex nos apresentou as 5 prioridades de Jesus no seu ministério, né? E a primeira delas, que nós começamos a refletir, é a misericórdia. E a parábola do bom samaritano exprime muito bem essa prioridade que Jesus tem como nosso Redentor, como nosso Salvador, como aquele que vem em socorro da humanidade, né, caída pelo pecado. Então, nessa ótica, quero fazer essa reflexão a respeito da parábola do bom samaritano, para nos ajudar também a viver essa dinâmica da misericórdia, que nós somos chamados a viver pela própria missão do Instituto, né? Cuidar de quem cuida. Muito bem, a parábola está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz assim: Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Peço perdão aí pelos engasgos, mas é porque a palavra de São Paulo, né, é viva e eficaz, né? Penetra a nossa alma, penetra o nosso coração. E, de fato, essa é a proposta, né, da nossa reflexão, que a palavra entre em nossa alma, em nosso coração, para que possamos, assim, passar a viver aquilo que ela diz. Bom, contexto, né, dessa parábola. Um doutor da lei, querendo experimentar Jesus, querendo
provocá-lo, querendo prová-lo, pergunta para Jesus: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Querendo saber, né, se Jesus conhece a lei e se a proposta de Jesus vai contra a lei de Moisés, né? E aí Jesus logo responde para ele: que está escrito na lei? Como lês? E aí ele responde aquele que é o mandamento principal, né, da Torá, aquele que é o mandamento principal para os judeus. Amar o Senhor, Deus, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E o próximo como a si mesmo. Num outro trecho do Evangelho, nós vamos escutar um adendo aí a essa, a essa norma, né, que o doutor da lei apresenta. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema, Israel, né? E então nós somos chamados a amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus responde: respondeste corretamente, faze isso e viverás. O grande problema é que os doutores da lei viviam a lei pela lei e não viviam a lei, não cumpriam a lei com o espírito da lei. E qual que é o espírito da lei? É o espírito do amor, é o espírito da caridade, é o espírito da misericórdia, da Hesed, né? Da misericórdia. E o homem, né, dá essa brecha para Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus conta para ele, também para nós, então, a parábola do bom samaritano. Um certo homem que descia de Jerusalém, a cidade santa, para Jericó, o lugar da perdição, né? Saiu do convívio com Deus, saiu do encontro com Deus, saiu do seio de Deus, né? Do seio do Pai, e estava a caminho da perdição. A humanidade que se perdeu porque virou as costas para Deus, né? Escolhendo o pecado. Então ele cai nas mãos de assaltantes. Estes arrancam-lhe tudo, espancam-no e vão-se embora, deixando-o quase morto. O homem perde a graça de Deus, perde as vestes da graça de Deus e passa a estar nu, né? Como nós bem lembramos lá da narrativa do Gênesis, né? Capítulo 3. Então, o homem perde a graça de Deus e os assaltantes vão-se embora, né? O tentador vai-se embora, deixando o homem quase morto. Passa um sacerdote, passa um levita, passa a antiga aliança, que não pode oferecer muita coisa para aquele homem. Não pode oferecer muita coisa para a humanidade. Os sacerdotes oferecem sacrifícios, né, continuamente no templo, mas aqueles sacrifícios são incapazes de satisfazer o buraco, né, de preencher o buraco que o pecado havia deixado no coração da humanidade. Os levitas, da mesma forma, né, vivendo a lei, viviam a lei pela lei. Então não conseguem oferecer a salvação. Então vem o bom samaritano, vem aquele, né, que está ali de passagem, que veio de fato ao encontro da humanidade perdida. E esse bom samaritano, é claro, é o Cristo, que vem do seio do Pai, enviado pelo Pai para salvar, para redimir a humanidade.
Então, nós precisamos ver aí o movimento que o samaritano faz. Chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Então precisamos nos aproximar daqueles que nós vemos que sofrem, né? Precisamos nos aproximar de alguma forma, não de uma forma assim opressora, né? Mas se aproximar com caridade, ver, né? Dirigir o nosso olhar com atenção, também com caridade, com amor. E essa é a chave, né, da, da parábola. Moveu-se de compaixão. Ter compaixão daquele que sofre e mover-se ao encontro dessa miséria com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Empregar mesmo o nosso espírito no cuidado das pessoas, no cuidado daqueles que sofrem. Então, moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Claro que isso é próprio do Cristo, né? Que nos unge com o seu óleo do Espírito Santo, né? Envia sobre nós o Espírito Santo e nos dá de beber o vinho da alegria, né? O vinho da redenção. O seu sangue derramado por nós cura as nossas feridas, diz o profeta, por suas chagas nós fomos curados. Depois colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. Essa pensão, dizem os padres da igreja, é a própria igreja, onde são cuidados, né, aqueles que sofrem. Também nós, Instituto Chiara Lute, somos essa pensão onde nós cuidamos dos mais necessitados, atendendo ao pedido do Papa Francisco, né? Vivermos na igreja, né, como um hospital de campanha, acolhendo os feridos, cuidando das suas feridas, cuidando, dando-lhe o remédio, né, dos sacramentos, o remédio do cuidado. Então, nós oferecemos isso também quando celebramos a missa aí no Instituto Chiara Lute, né, quando nós acolhemos bem as pessoas, quando rezamos o Santo Terço, né, quando partilhamos. Então, tudo isso podemos ter certeza que estamos cumprindo essa missão. No dia seguinte, é interessante que é o próprio Jesus que primeiro cuida desses, né, que estão sofrendo. É o próprio Deus que cuida primeiro desses que estão sofrendo. E aí os conduz até nós, os apresenta a nós, né? E então o bom samaritano pega 2 denários, que era muito dinheiro, e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Então nós estamos assim como donos da pensão, somos chamados a tomar conta, cuidar daqueles que o Senhor nos apresenta, né? Para possamos deles cuidar e assim eles possam também cuidar uns dos outros. E olha que bonito, quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. O Alex falava sobre, né, sobre essa que é uma certeza, né? Quando a gente chegar lá no céu, Deus vai falar: olha, eu te apresentei essa pessoa aqui, e aí, você, né, cuidou dela? Então, nós receberemos sim a recompensa daquilo que nós tivermos feito com muito amor, com todo o amor.
E aí Jesus, terminando essa parábola então, e também encerro minha reflexão aqui, pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual dos três foi o próximo da humanidade que caiu nas mãos dos assaltantes, né? Que perdeu a sua dignidade para o pecado, né? Para a maldade. E então o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Na verdade, o doutor da lei pensava que o próximo era aquele que sofria. Mas, na verdade, o próximo é aquele que se aproxima para cuidar daquele que sofre. É esse que é chamado a viver a misericórdia, usar de misericórdia para com ele. Então, que possamos nós usarmos de misericórdia no exercício do nosso ministério, né, enquanto colaboradores do Instituto Chiara Lute, para com aqueles que sofrem, para que possamos cuidar daqueles que estão feridos e são chamados a cuidar, né, de outros feridos, né? Então que o Senhor possa nos ajudar no exercício do nosso ministério, no cumprimento da nossa missão. Então, atendamos ao chamado de Jesus. Vai e faze o mesmo, faz a mesma coisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.